Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Essa é a aula 1 do curso de Processamento Digital de Imagens. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A bibliografia utilizada para este curso é o livro Processamento Digital de Imagens, do Rafael Gonzalez e do Richard Woods, em sua terceira edição. Antes de explicar o que veremos no conteúdo deste curso, primeiro eu preciso definir o que é uma imagem. Se você está assistindo esse vídeo, eu não tenho dúvidas de que o seu dispositivo eletrônico tem uma tela que está emitindo a imagem para você. Então, o que é essa imagem? Bom, eu também não tenho dúvidas de que você está me vendo neste vídeo em apenas duas dimensões, altura e largura. Então, uma imagem é simplesmente isso. Podemos definir uma imagem como sendo uma função bidimensional, ou seja, uma função com apenas duas dimensões, uma f de x, y. Sendo a imagem uma função f de x, y, essas variáveis x e y são o que nós chamamos de coordenadas espaciais, justamente porque elas definem um pontinho específico na imagem. E esse valor de f, a amplitude de f, é a intensidade ou escala de cinza naquele ponto. Obviamente que esses valores são todos finitos, tanto as coordenadas espaciais, porque a imagem ela é delimitada, ela não é uma imagem do universo inteiro que está em constante expansão, bem como a amplitude também é finita, porque, por exemplo, nós não conseguimos representar o brilho máximo do Sol, nós representamos um determinado valor ali finito. Todos esses valores são finitos, não são infinitos, tanto as coordenadas espaciais como a amplitude de f. Se você prestou atenção nessa imagem, você percebeu que ela é diferente do plano cartesiano comum que estamos acostumados, em que o sentido positivo de y é para cima ao invés de para baixo. Mas nós representamos uma imagem desta forma porque fica muito mais fácil para os computadores entenderem, fica muito mais fácil com o modelo, a forma com que os computadores foram sendo elaborados. Se você é da área de computação, basta você imaginar uma matriz em que os elementos começam do zero e vão percorrendo nesse sentido, nessa representação, que você consegue entender com muita facilidade. Agora que você já sabe o que é uma imagem, eu lhe explicarei o que estudaremos neste curso, ressaltando que não estudaremos nem a análise de imagens, nem visão computacional, dois termos que muito se confundem com processamento digital de imagens e que também muito se misturam com ele, justamente porque se baseiam também no estudo das imagens. Para melhor conceituar o que estudaremos em processamento digital de imagens, podemos definir os processos, trabalhos e estudos feitos com a imagem em três níveis: processos de baixo nível, de nível médio e de nível alto. Processos de baixo nível é quando nós temos como entrada uma imagem e nós temos como saída também uma imagem. Um exemplo desse caso de processo de baixo nível é quando aplicamos um filtro de redução de ruído. Então nós temos uma imagem granulada de entrada e temos a imagem com menos granulação na saída. Um exemplo de processo de nível médio é quando como entrada nós temos uma imagem e como saída nós temos os atributos de uma imagem. Um exemplo de processo de baixo nível é o processo de detecção de bordas. Então nós pegamos uma foto de uma flor, aplicamos um filtro de detecção de bordas e em seguida temos a saída como sendo as bordas daquela imagem. O processo de nível alto é um processo que se mescla muito com o conceito de análise de imagens e de visão computacional, que é quando nós temos como entrada uma imagem e como saída nós temos significados atribuídos àquela imagem. Por exemplo, imagine que temos uma foto que tem um emoji de um gato, de um sapo e de um cachorro. Nós pegamos essa foto e nós rotularizamos o que é o gato, o que é o sapo e o que é o cachorro. E nós colocamos num modelo de inteligência artificial para que quando aparecerem emojis diferentes ou fotos diferentes de gatos, cachorros e sapos, ele consiga identificar. Esse é um processo que se mistura muito, o conceito fica muito difícil de separar do que é processamento digital de imagens e do que é visão computacional. Mas dito isso, explicado esses três processos, é isto o que nós abordaremos neste curso de processamento digital de imagens. Agora deixe-me explicar de forma rápida algumas coisas sobre o olho humano. Bom, se você vive nesse mundo, você deve saber que o olho humano não enxerga as cores ultravioleta e nem infravermelho. Por quê? Bom, se você lembra um pouco das aulas de física, você deveria saber que a luz também é uma onda e que nós temos diferentes comprimentos e frequências de onda. E o nosso olho só é capaz de detectar ondas que estão em uma determinada frequência, em um determinado comprimento. Se passar desse comprimento, nós temos, por exemplo, a luz ultravioleta, e se estiver abaixo desse comprimento, nós temos a luz
infravermelha que nós não conseguimos detectar, mas que nós podemos fazer sensores que são capazes de detectar. E aí é que nós temos os sensores de infravermelho, sensores de ultravioleta e tem outros comprimentos de onda que também não enxergamos, como raio-x, entre outros. Algumas outras características do nosso olho humano é que as variações de brilho, elas são superestimadas nas regiões das bordas. Se vocês prestarem atenção nessa imagem aqui ao lado, vocês vão ver que nós temos um quadradinho, um retângulo, que ele possui a mesma cor em todo o retângulo, mas quando vai se aproximando da borda, nós temos a impressão de que aquela região está ficando ou mais clara ou ficando mais escura, justamente porque a intensidade do brilho ela é superestimada nas regiões da borda. Outra característica é que a percepção do brilho depende das características do fundo da imagem. Basta você imaginar um quadrado branco no centro e ao redor dele um fundo preto. Esse quadrado vai estar bem evidente, a impressão, a percepção que teremos do brilho desse quadrado é muito forte. Já se você tem um quadrado branco no centro e você tem umas bordas com um cinza bem clarinho, aquele quadrado não vai ficar tão destacado, você não vai ter uma percepção de que ele está brilhando tanto, apesar de ambos os quadrados estarem na mesma cor, o branco. É importante citar que nesta primeira aula, e talvez nas próximas, nós trataremos apenas de imagens que estão sendo iluminadas com uma fonte de luz cromática, que é caracterizada apenas pela sua intensidade ou nível de cinza, ou seja, meio que não tem cor, né? As famosas imagens preto e branco, que na verdade também não são preto e branco, porque se fosse preto e branco, só teria dois níveis de intensidade, ou preto ou branco. Na verdade, nós tratamos de imagens que estão em escala de cinza, né? A sua intensidade define a sua escala de cinza, e isso é uma fonte de luz cromática. Trataremos dessa imagem nesta aula, é importante que você se lembre disso. Trataremos de imagem deste tipo nessa aula e talvez nas próximas. Eu ressaltarei nas próximas aulas, caso tratemos de fontes de luz diferentes. Agora, sendo mais preciso, uma fonte de luz cromática é definida pela sua intensidade, radiância, luminância e brilho. Então imagine que o Sol emitisse a sua energia, sua luz apenas em escala de cinza. Bom, a quantidade total de energia que o Sol está emitindo é a sua radiância. Se você olhar para o Sol, a sua vista até se ofusca. Você não consegue ver a energia total que o Sol está emitindo. Isto é o que nós chamamos de luminância. E o brilho é o componente subjetivo de percepção da luz. Se você olhar para o Sol, você vai ver ali, você vai ficar um pouco ofuscado e aquela percepção que você teve da quantidade de luz que o Sol está emitindo é o que nós chamamos de brilho, justamente porque não é o brilho real do Sol, é a percepção que você está tendo daquele brilho e tem percepções diferentes para pessoas diferentes. É isso que diferencia da luminância. A luminância é mais objetiva, é mais precisa, enquanto o brilho é uma componente mais subjetiva. Vai variar um pouco de pessoa para pessoa, de olho para olho. Tá, a essa altura você pode ter pensado, bom, um pintor para fazer uma pintura, que é basicamente uma imagem, ele precisa de um pincel, diferentes opções de tinta e uma tela, e a imagem será feita. Agora, como nós fazemos uma imagem digital? Como algo do mundo real é representado no computador, que é um mundo virtual? Então é aí que entram os sensores. Da mesma forma que o seu olho capta diferentes comprimentos de onda, assim os sensores também o fazem. Então nós temos diferentes formas de pegar uma cena do mundo real, transformá-la em uma imagem e digitalizá-la. E essas formas são feitas a partir de um sensor ou de vários sensores. Uma das formas de obter uma imagem e digitalizá-la é você contando com apenas um único sensor que vai percorrendo todo o objeto que você quer transformar em uma imagem e digitalizá-lo, toda a cena, na verdade, para ser mais preciso. E essa cena ela vai fazendo um movimento circular para que você consiga capturar e digitalizar toda aquela cena. Uma outra forma é através de um conjunto de sensores dispostos de maneira linear, um após o outro. Se eu não me engano, o scanner de uma impressora funciona dessa forma. Você tem um feixe de sensores, você coloca ali o seu papel que vai ser escaneado, é emitido uma luz, uma fonte de luz é emitida sobre aquele papel, e aí o feixe de sensores escaneia, puff, a primeira parte do papel, os sensores são jogados para baixo, é feito um movimento linear, para frente, né, para baixo nesse caso, e pá, escaneia a outra parte da folha e assim vai fazendo, os sensores vão se locomovendo e vão escaneando uma fileira inteira, né, a parte inteira de uma folha. E uma outra forma é através de uma matriz de sensores, que é uma forma que é muito utilizada hoje em dia pelas câmeras digitais.
Fica intuitivo perceber que se você tem uma matriz de sensores capturando uma cena do mundo real, transformando em uma imagem e depois digitalizando essa imagem, quanto maior for a sua quantidade de sensores, provavelmente, não vou dizer absolutamente, porque tem uma outra coisa que precisamos definir, maior será a resolução da sua imagem. A este ponto do vídeo, eu já posso apresentar para vocês qual é a forma da nossa função que representa uma imagem. Você sabe que é uma função bidimensional, em que x e y são as coordenadas espaciais e que f é a intensidade daquele ponto, mas você não sabe qual é a forma dessa função, nem como ela se comporta. Então, preste bem atenção aqui na ponta do meu dedo. Bem, uma fonte emissora de energia, de luz, está emitindo essa luz que está chegando aqui no meu dedo. Nesse caso, o Sol. A luz está batendo no meu dedo, uma parte está sendo absorvida e outra parte está sendo refletida. E a parte que está sendo refletida é a parte que os sensores da minha câmera, que estão me filmando neste exato momento, estão transformando essa cena do mundo real em uma imagem e digitalizando essa imagem para fazer esse vídeo, e é o que vocês estão observando nesse determinado momento. Portanto, a forma da nossa função é a seguinte: f de xy é igual ao i de xy, sendo essa função i de xy a iluminância em um determinado ponto, vezes um produto, nesse caso, r de xy, que é a refletância em um determinado ponto. Como eu disse anteriormente, a função f de xy ela é limitada, ela não é infinita. Então, tanto o valor de f como as coordenadas de x e y, elas são limitadas. Dessa forma, tanto i de xy quanto r de xy também são limitados. E na computação nós tratamos eles como sendo maiores que zero e menores que o infinito, o i de xy, e o r de xy, que é a refletância, como sendo maior do que zero e menor do que 1, porque dessa forma fica mais fácil de trabalharmos. Lembrando que estamos falando ainda apenas de imagens cromáticas em escala de cinza. Então, se nós chamarmos essa função f de xy é igual a i de xy vezes r de xy de uma função L, de um valor L, nós definimos esse L como estando dentro de um intervalo L mínimo e L máximo, já que, como foi dito novamente, nós não temos imagens com valores infinitos, os valores são delimitados. E esse L mínimo é convencionado que seja 0, sendo 0 o preto, e o L máximo sendo L menos 1, que representa o branco. Esse é o intervalo dos valores em escala de cinza, valores cromáticos, que a nossa imagem, os pontos da nossa imagem, eles podem assumir. Toda essa parte matemática, para vocês entenderem que a nossa função que define uma imagem tem um limite, não pode nunca ser infinito, foi para poder explicar os conceitos de quantização e amostragem. Como eu havia dito, a imagem que está sendo capturada é através de ondas que vão chegando no sensor da câmera do meu dispositivo. Bem, nós temos uma cena que está emitindo ondas, muitas e muitas ondas. E uma onda é um sinal que é analógico, ele é contínuo, ele não é uma onda que faz isso aqui, corta, e depois faz isso aqui, corta, não. A onda ela é contínua. Então, em uma cena que vai ser captada pelo sensor, transformada em uma imagem digitalizada, essa cena está emitindo muitas e muitas ondas e o nosso sensor simplesmente não pode representar tudo isso. Então, o sensor ele tem que escolher pequenos pedaços ali que, com a nossa tecnologia hoje em dia muito avançada, esses pedaços acabam sendo muito próximos um do outro, o que dá essa sensação de que a imagem é realmente contínua, quando na verdade ela não é 100% contínua. Esse processo de nós pegarmos um pontinho aqui, outro pontinho aqui, ao invés de pegar essa fileira inteira, por exemplo, ao invés de representar todo o meu rosto de maneira contínua, está sendo pegado um pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui, outro pontinho aqui. Enfim, essa parte de pegar esses diferentes pontinhos da cena para poder ser feita a imagem naquele ponto é o que nós chamamos de quantização. Bem, na quantização, se você observar, é bem intuitivo, tem pontos que são mais claros e tem pontos que são mais escuros.
Então imagine que você tem uma escala de cinza aqui. Você tem um branco, você tem um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, um pouco mais escuro, um cinza um pouco mais escuro e preto. Bem, nós vamos ter valores, por exemplo, o meu rosto em uma escala de cinza, ele estaria mais próximo do branco, enquanto essa minha camisa, ela estaria bem próxima do preto ou quem sabe até no próprio preto. O que eu quero explicar com essa ideia? Bem, já que uma imagem é um conjuntinho de blocos ali que estão sendo separados, blocos aqui em cima, né, blocos aqui embaixo, e esses blocos vão ter valores diferentes. Aqui no meu rosto é mais claro, aqui é mais escuro. Bem, o computador, né, os nossos sensores, ele não pode fazer nada de maneira infinita. Tudo tem que ser quantizado. Então, nesse caso, a quantidade de valores, de possíveis cores para a nossa escala de cinza diferentes, porque, por exemplo, eu posso ter preto e eu posso ter branco. Eu poderia ter só dois valores. E aí meu rosto, como se aproxima mais de uma cor branca, ele iria ficar todo branco e minha camisa ia ficar 100% preta. Mas nós sabemos, quer dizer, que em um filme preto e branco, isso não acontece. Nós temos os pontos ali em diferentes escalas, em diferentes intensidades de cinza. Então, essa quantidade de valores de cinza disponíveis que nós escolhemos para uma imagem é o que nós chamamos de quantização. Obviamente, a quantidade de pontos de amostragem que nós escolhemos e a quantidade de valores de quantização disponíveis que nós temos define muito a qualidade de uma imagem. Por exemplo, imagine que a amostragem do meu rosto fosse um ponto aqui e um outro ponto aqui. Ia estar pegando basicamente só os meus olhos, o meu nariz ia ser cortado, e se no processo de quantização eu não colocasse níveis intermediários, eu colocasse apenas preto, branco e um cinza ali no meio, bom, o glóbulo do meu olho ficaria totalmente branco, minhas pálpebras provavelmente ficariam cinza e a minha íris ficaria totalmente preta, o que é uma imagem que não condiz muito bem com a realidade e ficaria uma imagem ali com a qualidade que nós consideramos muito ruim. Então, se você já entendeu que a cena real ela é um valor contínuo e que o nosso dispositivo, o nosso sensor precisa discretizar, né, em termos mais matemáticos, precisa tornar esses valores discretos, ou seja, esses valores limitados, você entendeu que nós temos diferentes blocos, diferentes quadradinhos ali, que esses diferentes quadradinhos são a amostragem e que, quer dizer, na verdade, todos esses quadradinhos juntos é a nossa amostragem, a junção de todos esses quadradinhos que separamos é a amostragem, e a quantização são as diferentes cores que nós temos disponíveis para cada um desses quadradinhos em que nós tentamos aproximar a cor daquele quadradinho da cena do mundo real com a cor mais próxima possível da tabela de valores da quantização que nós temos disponível. Eu já posso lhe dizer que cada quadradinho desse, sendo um quadradinho da amostragem, com uma cor da tabela de quantização, é o que nós chamamos de pixel. Obviamente, a quantidade de pixels influencia muito na qualidade da imagem, mas não é só isso. Se você lembra quando eu falei da parte da matriz de sensores, você lembra que eu falei que a matriz de sensores ela também não é responsável por definir a qualidade total de uma imagem. Por quê? Imagine uma câmera que tem 500 por 500 sensores. Bem, se cada sensor desse for ser um pixel de uma imagem, nós temos uma imagem ali com 500 por 500 pixels, você ainda tem que pensar no seguinte: qual é a quantidade de valores que a minha quantização me disponibiliza? É só preto e branco? Se for só preto e branco, a imagem não será tão boa. Se eu tiver uma gama de 256 valores variando do preto ao branco, essa imagem pode ser melhor. Mas você ainda tem que pensar no seguinte: essa minha imagem ela será colocada na tela de um celular, que é uma tela pequena, ou ela será colocada na tela de um cinema ou numa televisão? Uma imagem de 500 pixels por 500 pixels, se ela for ampliada para ficar no tamanho de uma tela de televisão, ela vai ficar uma imagem com uma qualidade muito ruim, mesmo a quantidade de pixels, sendo uma quantidadezinha muito baixa ainda hoje em dia, mas que para um celular pode ser que seja uma qualidade razoável, dependendo do seu propósito. Se você aumentar o tamanho da tela que estará mostrando aquela imagem perde muito a sua qualidade. Então você vê aí que a qualidade de uma imagem depende de diferentes fatores. Depende da quantidade de sensores, depende da amostragem, depende da quantização, depende também de onde será
exposta àquela imagem. Vejamos de modo mais formalizado dois conceitos que interferem diretamente na qualidade de uma imagem, que são resolução espacial e resolução de intensidade. Vejamos a imagem desses 4 relógios disposta aqui ao lado. Nós temos uma mesma cena no mundo real e essa mesma cena está sendo representada por uma imagem com diferentes quantidades de pixels. Se você observar, a imagem A tem uma qualidade muito melhor e a imagem D tem uma qualidade muito menor. E nós temos uma mesma cena do mundo real, acontece que nós estamos diminuindo a quantidade de pixels. Essa outra imagem aqui de um raio-x do crânio humano, fica muito perceptível a diferença que a resolução de intensidade faz em uma imagem. A primeira imagem do crânio humano possui uma tabela de quantização de 256 níveis de intensidade, 256 níveis de escala de cinza. Já na outra imagem, nós temos apenas 128 valores, na outra apenas 64 valores e vai diminuindo até chegar na última imagem que tem apenas 2 valores discretizados, uma tabela de quantização de apenas 2 valores, que são o preto e o branco. A diferença é absurda, é totalmente perceptível o quanto a resolução de intensidade interfere na qualidade de uma imagem e na proximidade dela com a cena real. Então é isso, por este vídeo é só. Se você gostou dessa primeira aula e você quer continuar aprendendo mais sobre o processamento digital de imagens, se inscreve no canal, deixa um like aí embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tá aqui minhas redes sociais, não sei se dá pra ver, se não dá pra ver vou colocar aí na edição. É isso, muito obrigado e valeu!